Vamos começar o vídeo. Não sei se eu vou deixar com áudio, se eu vou tirar. Mas esse é um vídeo que é difícil para mim, mas que eu acredito que é importante para conscientizar pessoas que convivem com pessoas com doenças crônicas. Esse aqui é a quantidade de medicação que eu tomo durante um ano. Óbvio, tá faltando algumas aqui porque eu fiquei 6 meses sem algumas medicações, porque eu dependo completamente do SUS e no SUS não tem todas as medicações. Algumas eu consegui comprar, outras não. Algumas vezes a gente consegue e outras não. Agora eu vou começar a desembalar aqui. Bom, desembalei. Aqui a gente tem uma visão geral de todas as medicações que eu geralmente tomo durante um ano. Eu não vou mostrar o nome das medicações, porque eu não acredito que falar sobre qual medicação que eu tomo pode ajudar de alguma forma, porque se você precisa de tomar medicação, se você tem alguma questão de saúde, você tem que procurar um médico, que é só ele que pode te orientar. Esse vídeo aqui, ele é para ajudar a conscientizar as pessoas sobre as questões de saúde. Eu não tô aparecendo no vídeo porque hoje é pleno domingo, eu estou usando apenas os meus pijamas de casa, porque esse vídeo já é difícil e eu preciso me sentir o mais confortável possível para fazer isso. Eu já tô há um bom tempo para fazer esse vídeo, mas geralmente nunca consigo, sempre alguma coisa acontece. Vou falar bem por cima as questões de saúde que eu tenho. Eu tenho algumas questões de saúde relacionadas a endometriose, adenomiose, ovário micropolicístico, geralmente aqueles primeiros remédios ali que são ligados à saúde da mulher, e eu tomo eles desde a minha primeira menstruação. Óbvio, não exatamente esses medicamentos, porque muda durante o tempo, a gente tem que fazer a troca de medicações, ajustes com o passar do tempo, mas é para vocês terem uma ideia do quanto de medicação a gente toma. Eu também tenho algumas questões de ansiedade, síndrome do pânico, que foram desencadeadas principalmente por questões, né, de saúde e de um trauma que eu tive com um cachorro que se soltou e tentou me atacar. Mas principalmente por questões de saúde. A maioria dessas medicações, mesmo antes das questões de pânico e do ataque, eu já tomava, porque de alguma forma elas ajudam com questões de dor. Bom, pelo menos é o que me foi passado os médicos que me acompanham. Esse geralzão aqui são as medicações. Essa fileira que tem mais medicação é aqui eu consigo encontrar com um pouco mais de facilidade no SUS. Mas mesmo assim, ainda faltam pelo menos uns 6 meses de medicação aqui, porque o SUS teve algumas questões e eu não consegui pegar, ou por questão da minha receita, que vence receitas que não sei se você sabe, mas quem usa medicação, né, tarja preta, como dizem, essas medicações que precisam de receita especial, elas têm data de validade e nem sempre eu consigo marcar consultas para conseguir, né, manter elas. Mas essas que tem essas segunda e quarta fileira são um pouco mais difíceis de achar. Tanto que tem uma quantidade bem inferior, mas que eu deveria já estar tomando, né? Eu tenho algumas cartelas aqui para continuar tomando, mas eu também não tenho toda a medicação necessária. Aqui depois eu tenho mais algumas que eu tomei durante questões de dor, para adaptar, questões que não foram
Algumas deram certo, outras não. E essas aqui do fundo, gente, não repara na bagunça. Esse aqui é meu espaço de joga tudo para que você precisa durante a semana. Então, essas aqui que vocês estão vendo agora, aqui mais próxima, são a do próximo mês. Essas 3 primeiras perto essas 3 primeiras aqui, elas são sobre saúde da mulher. E essas aqui são as medicações que eu tomo para dores e questões emocionais, mentais e não sei qual seria o termo certo, né? Mas que fazem parte. E aqui tá faltando medicação. Eu não tenho toda a medicação para o tempo que eu preciso, que seriam 60 dias. Eu já tô tomando há um mês, então já foram metade das medicações aqui que deveriam estar aqui. Eu vou ter que buscar mais algumas, né? Isso fica até como um alerta, né? Eu não sei se vai chegar, mas caso chegue, as autoridades tenham um pouco mais de cuidado, né? Porque o paciente, ele precisa das medicações e nem sempre encontra. E essas medicações têm que ser usadas continuamente. Porque se não for usada de forma contínua, conforme é prescrito, você perde, né, as questões dos benefícios e as questões de tratamento mesmo para a qualidade de vida do paciente. Agora, voltando aqui para as que eu já tomei, essas aqui, né? Isso aqui é 1 ano e meio. Certeza, tem 6 meses aqui completo. Ou 1 ano e meio, não, 1 ano. Certeza, 6 meses completo. Mas ainda faltam algumas, porque eu fiquei 6 meses sem essas aqui. E sem essas aqui. Essas de saúde da mulher, porque eu não estava conseguindo marcar, né, consultas para conseguir trocar a medicação ou pegar novas receitas. E porque também falta muito na rede pública. E às vezes eu tenho a receita e a receita acaba vencendo porque não tem a medicação disponível. Algumas aqui, para quem entende, né, de medicações, sabe que só pode ser compradas. Então, as que podem ser compradas aqui, eu compro, de repente, às vezes não, nem sempre dos mesmos laboratórios. Cada fileira dessa é um tipo de medicação, mas é o mesmo tipo de medicação. Mesmo que, por exemplo, essas aqui sejam diferentes, porque às vezes eu preciso comprar e aí não tem dos mesmos laboratórios. E eu não dou preferência a laboratório. Então, eu sempre pego a que tem disponível para venda. Que essas aqui, no caso, seriam venda. Essa aqui eu acho que também. Enfim, não se atentem, não se prendam aos nomes dessas medicações, por quê? Primeiro, cada tratamento precisa de acompanhamento médico. O seu médico é que vai dizer qual medicação que é melhor para você, qual que vai se adaptar melhor com as suas questões. O seu tratamento também vai ser completamente especializado. Para quem não sabe, eu também tenho fibromialgia, então cada questão de saúde se torna uma bola de neve, porque a fibromialgia dá uma amplificação dos sentidos, principalmente das percepções de dor. Então, por isso que geralmente quando eu tenho sintomas dolorosos, eles acabam ficando muito mais intensos do que já são. Não que as outras doenças que eu tenho, que eu preciso tomar, como as questões de saúde da mulher aqui, não tenham sua importância. Na verdade, elas são bem dolorosas também. Muitas delas são classificadas pela OMS como as doenças mais dolorosas que podem existir, junto, né, com a fibromialgia. Não tenho como explicar exatamente como funciona nenhuma dessas doenças, porque eu não sou especialista. Mas eu gostaria que vocês, olhando para essa quantidade de medicações que são tomadas, aqui tem só as caixas. Se fossem só as cartelas de comprimidos, seriam ainda mais assustadoras, porque cada caixa dessa daqui tem aproximadamente 30 comprimidos, exceção dessa daqui que tem 60. Então, imagina a quantidade
de questões, né, que não são naturais do corpo, que a pessoa precisa, né, estar utilizando para poder, né, ter uma qualidade de vida. Isso geralmente impacta de diversas formas, mas voltando, né, eu estou me perdendo muito porque é um vídeo muito difícil para mim gravar, não é fácil estar falando sobre isso e expondo a minha vida pessoal. Quem me conhece sabe que eu não gosto de expor minha vida pessoal, mas eu acho que nesse ponto aqui a gente precisa conversar. Questões de saúde crônica precisam de apoio da família, dos colegas, da sociedade no geral, porque, bom, se fosse algo simples, se realmente fosse só uma frescura, como muitas pessoas costumam afirmar, por não conhecer a intensidade dos problemas, a gente não precisaria tomar tudo isso de medicação. Então, se você conhece alguém que tem algum tipo de doença crônica, por favor, seja mais empático com essa pessoa e não tente colocar a situação como falta de Deus, frescura ou qualquer outra colocação similar que diminua o sofrimento que a pessoa está tendo, porque já é muito doloroso ter que conviver com tudo isso, ter que passar por tudo isso. Imagina a quantidade de efeitos colaterais que a gente não tem por todas essas medicações. Sim, existem efeitos colaterais e a gente tem que lidar com eles todos os dias, porque não lidar com eles é pior, porque sem as medicações os nossos sintomas ficam ainda piores. Então tenham mais empatia, sejam mais responsáveis, ajudem, conscientizem as pessoas ao seu redor e, quando puderem, cobrem das autoridades, porque isso aqui não é nada fácil de se manter. Se eu tivesse que comprar tudo isso todas as vezes por mês, eu postei aqui, eu acho que eu vou tentar colocar, não sei se eu ainda tenho, o print de uma conversa que eu tive, né, de um pedido de orçamento com algumas medicações, não eram nem todas, eram só medicações de saúde da mulher. E eu acho que tinha uma de dor crônica dessa fileira aqui, mas eu não tenho certeza. E a quantidade para 60 dias na farmácia que eu olhei, que foi uma das mais baratas, estava dando R$500 e eles estavam dando desconto de 300. Isso geralmente são 2 caixas dessas. R$500, 2 caixas para as medicações. Sejam, né? Então não é um processo barato, o que faz com que a gente necessite de uma conscientização também dos órgãos públicos, porque a gente precisa sim que essas medicações entrem no SUS, precisa sim que essas medicações estejam frequentes também, porque tem muitas delas, na verdade a maioria aqui, essas aqui tem todas, né, no sistema de saúde, as 4 fileiras aqui e essa aqui, tem no sistema de saúde, mas nem sempre a gente encontra porque não tem a quantidade suficiente para os pacientes que necessitam. Então, a gente está sempre à mercê de ou ficar sem medicação ou ter que diminuir a quantidade da medicação, que também não é recomendado, porque se o médico passa uma quantidade específica, é porque aquela quantidade específica é a melhor para o seu organismo para poder te ajudar com o seu tratamento. Então, vamos conscientizar, vamos lutar pelos direitos das pessoas que necessitam. Isso aqui não é brincadeira. Se você acha que uma pessoa que sente dor crônica está brincando ou sendo fresca, repense, porque se fosse só frescura, ela não precisaria de todas essas medicações. E eu posso garantir para vocês que 90% dessas medicações aqui tem algum tipo de ação para aliviar questões dolorosas, porque é o meu tratamento principal. Apesar de algumas serem medicações psiquiátricas ou consideradas psiquiátricas, elas têm uso sim pelos profissionais que tratam dor crônica para questões de dor crônica. Então,
por favor, sejam mais pacientes, mais compreensivos, ajudem as pessoas que precisam com essas doenças, que são doenças invisíveis, porque você não pode ver. Nunca ninguém vai olhar para uma pessoa que tem fibromialgia, adenomiose, endometriose ou questões de saúde mental e vai conseguir ver olhando para a pessoa. Mas isso não diminui o fato de que essa pessoa está em sofrimento e precisa de ajuda. Então vamos ser conscientes, pessoal. Eu não sei como é que eu vou fazer a edição desse vídeo, se eu vou editar, se eu vou colocar inteiro, se eu vou só inserir alguma coisa ou outra. Eu não sei ainda como é que eu vou fazer. Mas eu gostaria que, se você está vendo, curta e compartilha e marque as autoridades pedindo ajuda, porque principalmente nessas questões que precisam ser de mais atenção no SUS, que é medicações que já estão no SUS, mas que não são suficientes para os pacientes, e medicações que poderiam entrar no SUS e ser base para pessoas que necessitam, desse acompanhamento contínuo e não tem. Tem que tirar do próprio bolso e nem sempre é possível. Como eu disse, uma receita numa das farmácias mais baratas que eu consegui encontrar, para 60 dias o valor é R$500. E esses 60 dias são 2 caixas mais ou menos de saúde da mulher, 2 caixas dessa, 2 dessa. E é isso. E R$500 é metade de um salário mínimo, praticamente. Então, você acredita que uma pessoa que tem dor crônica e que não tem um suporte financeiro ou que não tem o aparato para poder ter disponibilidade dessas medicações vai conseguir comprar? Eu acredito que não. Então, vamos ser conscientes, marcar todo mundo. Eu não sei como é que vai ser o engajamento e a disponibilidade desse vídeo. E está sendo bem caseiro, porque eu quero que vocês entendam que é algo do dia a dia mesmo, é o que acontece, é o que nós vivemos, o que nós precisamos tomar. Aqui também faltam questões de medicação analgésica simples, que às vezes a gente compra, como paracetamol, dipirona, e essas medicações que não precisam de receita. Que sim, apesar de tomar tudo isso para doses, a gente ainda tem que complementar com essas, porque são muito intensas as questões dolorosas. Então, a mensagem que eu quero deixar no final das contas é: tenham empatia com quem tem doenças crônicas, respeitem essas pessoas, porque elas estão passando por muita coisa que ninguém tem ideia, mas que deem também a devida atenção e busquem ajudar com as questões de cobranças em questões políticas, para que essas pessoas possam ter acesso às medicações que elas precisam durante o tempo que elas precisam. Tem muitas aqui que vocês estão vendo 1 ou 2 caixas, mas é porque ou eu não me adaptei, ou eu tive que trocar, ou alguma outra questão aconteceu. Mas isso não tira o fato de eu ter precisado utilizá-las, então estão todas aqui. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Desculpa pela tremedeira do vídeo, pela bagunça, mas é porque eu queria trazer isso bem real. E eu quis fazer logo assim quando eu me senti preparada, porque eu sabia que eu ia desistir em algum momento, que é muito difícil. Tanto que eu já estou para gravar esse vídeo há muito tempo e ele só está saindo agora. Obrigada, tchau, tchau.